Olá, me chamo Kleber e se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, tem muitos outros lá para trás até chegar aqui, tá certo? Nesse vídeo aqui, eu vou criar um algoritmo que escolhe a animação correta para o movimento do player. Então, o nosso player já está se movendo aqui, ele já está se mexendo, porém a animação é a mesma, é ele correndo de frente. Aqui eu apenas ocultei os blocos inquebráveis, tá? Para ficar mais apresentável aqui, ó. Fica melhor, né? Para esse movimento, tá? Para isso, vou clicar aqui em objetos, personagens, obj jogador, abro a etapa que já está feita. Então no vídeo anterior eu mostrei o movimento do jogador. Nesse aqui, nós vamos escolher a sprite adequada para cada movimento. Então eu já vou criar aqui uma região onde eu vou chamá-la de escolha da sprite do movimento do jogador. Então, dependendo do tipo de movimento, vai ser a sprite que ele receberá, certo? Dito isso, eu preciso que vocês entendam o seguinte, eu vou comentar aqui, ó. Precisará de uma sprite horizontal, para o movimento horizontal, uma sprite para o movimento vertical, outra para o jogador parado, outra para o jogador perdendo e por fim uma para o jogador ganhando, tá certo? Essas serão as sprites necessárias. Então, vamos começar aqui. Vou colocar um if já, né? Uma estrutura de decisão. O que é uma estrutura de decisão? Se ocorrer tal evento, então ele vai fazer alguma determinada ação. E o que eu vou colocar aqui é se a velocidade horizontal ela for diferente de 0, ou seja, eu pressionei a tecla A ou a tecla D. Se eu pressionar A é -1, se eu pressionar D é 1, diferente de 0. Então, ele vai mover aqui na horizontal. Então, eu vou dizer para ele o seguinte, se eu fizer isso, você vai pegar a sprite index e vai apontar para essa outra sprite aqui, que é SPR jogador movendo de lado, tá? Então, caso eu pressione uma dessas duas teclas, o jogador deve mover de lado. Vou pressionar F5. Ao fazer isso, percebam que tem alguns quadriculados, tá? Se isso aí ocorrer, eu não sei por que razão, eu deduzo, mas eu não sei, então eu prefiro não dizer o porquê. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na sprite dele se movendo de lado e aqui nas configurações de textura eu vou clicar aqui, ó, nessa primeira opção, tá? E vou pressionar F5. Então perceba que já parou esse problema. Posso desativar agora, tá bom? E tentar novamente que já está resolvido, tá? Eu vou pesquisar melhor para entender o porquê que ocorre isso e daí eu dou essa resposta aqui futuramente, tá certo? Voltando lá então. Aqui em objeto, etapa. Então, beleza. Então, viram que já está funcionando. Quando eu pressiono aqui, ó, A ou D, ou seja, o movimento horizontal, ele já está alterando esse movimento para aquele de lado. Só tem um porém. Quando eu pressiono para a esquerda, que é o A, então ele está fazendo aquele passinho do Michael Jackson, né? Ó, ele não está caminhando, ele está caminhando de costa, né? Ele não está movendo, perdão, de frente, ele está movendo de costa. Então a gente precisa inverter isso, tá? Então como é que eu faço isso? Eu digo o seguinte, ó, deixa eu vir aqui na cena para vocês entenderem um negócio. Vou clicar aqui, ó, cliquei no personagem. Tá vendo a escala do meu personagem no eixo X? Ele está em 1. Se eu digitar -1, olha o que vai acontecer com ele. Ele inverteu. Vocês entenderam? Ele inverteu. Ó, vou digitar 1. Então o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Ó, ele inverteu. Ó, -1.
Ele virou de lado. Essa parte do personagem foi -1, ou seja, ela voltou um frame para cá e essa ficou pro lado de cá, tá? Então, sendo assim, eu também posso fazer isso para essa animação que ele está de lado. Vocês concordam comigo? Eu vou mudar a sprite do jogador aqui, ó. Vou colocar uma sprite dele movendo de lado. Cadê? Jogador movendo de lado. Eu vou trocar a sprite só para ficar mais entendível, ó. Então vocês estão vendo que ele tá pro lado direito de quem vê, né? Pro lado direito da tela. Então, se eu colocar a escala dele como -1, agora ele virou para o lado esquerdo. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos apontar lá para o jogo e dizer o seguinte, ó. Quando eu pressionar a tecla A, você muda a direção do personagem aí, muda o lado dele. Deixa eu só voltar para a sprite aqui, de frente, né? Beleza, voltei para a sprite. Tá? Então, como que eu digo isso? Eu digo o seguinte, que é a image, image X-Scale, tá? X escala, na escala X. A imagem na escala X vai receber. Aqui eu preciso dizer se essa escala vai ser 1 positivo ou -1 negativo. Para isso, existe um comando, uma função, chamado sign. A sign ela faz o seguinte, ela te retorna um dos 3 valores. Ou ela te retorna um valor negativo, -1 no caso, né? Ou ela te retorna 0, ou ela te retorna um positivo. Então, se eu passar aqui para o sign que a propriedade é 15, esse valor é positivo. Então, ele vai me retornar 1. Então, o resultado disso aqui é 1. Se eu disser que é menos 115, enfim, qualquer valor negativo, ele vai me retornar como resultado -1. Então, o meu X-Scale passará a ser -1, independente do resultado aqui, desde que ele seja negativo. E se eu passar o valor 0, ele vai me retornar 0. Nesse caso, ele não retornará 0, porque eu já estou dizendo, ó, se a velocidade for diferente de 0, ou seja, ela não é 0, ela é diferente. Então, beleza. Então, 0 não é uma possibilidade. Aqui nós temos a possibilidade de ser 1 ou -1 na velocidade horizontal, correto? Então, eu vou passar a própria velocidade horizontal, gente. Tá? E vamos rodar. Vamos ver aqui. Ó, para a direita, que era o que ele já fazia, agora para a esquerda, ó, que é -1. Então, ele está me retornando aí um positivo ou um negativo. Tranquilo, né? Agora nós temos que fazer o quê? Para cima, para baixo, não necessariamente nessa ordem. Então vamos fazer aqui o movimento vertical, né? A troca da sprite na vertical. Então o que eu faço aqui, ó? Uma estrutura de decisão. Se a velocidade, bem similar com a de cima, tá? Vertical. Se a velocidade vertical ela for diferente de 0, ou seja, ou eu estou pressionando W ou eu estou pressionando S, né? Se eu estiver pressionando W, será -1. Se eu estiver pressionando S, será 1. Então, o que eu digo aqui, ó? Diferente da escala X, eu vou ter que colocar mais uma estrutura de decisão aqui dentro. Por quê? Porque a escala X, eu usei a mesma animação, eu só mudei a direção dela, só mudei o lado. Já na escala Y, eu tenho uma animação para quando o personagem está indo para cima, que é ele de costa, e outra animação para quando ele está indo para baixo, que é ele de frente. São duas animações distintas, diferente lá da escala X. Sendo assim, eu vou colocar aqui, ó, se a velocidade... Já coloquei que se a velocidade vertical for diferente de 0, ele entra aqui. Agora eu só preciso entender se ele está indo para cima ou para baixo. Então, se a pessoa escolheu, se a variável baixo foi pressionada, se é esta a variável vigente, então nós vamos dizer aqui para pegar a sprite index, muda para mim a sprite para SPR
jogador movendo para baixo, né? Então ele está de frente quando ele está vindo para baixo. Então, jogador movendo de frente. Agora, se... Ah, Kleber, por que você não colocou um senão? Poderia pôr um else ali sim. Também funcionaria, tá? Eu prefiro fazer assim. Então, se não for para baixo, ou seja, se foi pressionado para cima, então eu digo aqui que a sprite index ela passará a ter outro valor. Ela pegará o SPR jogador movendo. Nesse caso aqui, se ele está indo para cima, ele está de costas. Então, o jogador movendo de costas. Certo? Vamos testar aqui agora. F5. Aquele mesmo problema, só para cima, né? Para baixo tá ok, mas para cima tá com aquele mesmo problema. Então, vamos fazer lá. Vamos na sprite. Jogador de costas. Aí eu vou abrir aqui essas configurações de textura, marco qualquer uma delas, dou um F5, resolvido. Resolvido entre... Bom, esse problema tá resolvido, né? Mas eu não gostei de uma coisa aqui, tá, gente? Vou pressionar F5 para vocês verem melhor. Ó, tem um pix aqui solto aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu tratar rapidinho isso aqui, ó. É jogo rápido. Vamos abrir essa sprite, editar a imagem. Ó, aqui, ó, tem um pix flutuante. Deletei. Acabou. É isso então? Deixa eu ver. Para baixo não tem. E pro lado também não. Então, beleza. Resolvido ali o pix flutuante. Pixel, né? Pix não, pixel. Perdão. A gente pensa tanto em pix que tudo é pix, né? Feito isso, agora nós temos que determinar qual será a animação dele parado. Porque vocês concordam, ó. Vou pressionar F5. Ele não para de se mover, ó. Independente do lado que eu escolha, ele não para de se mover. A gente precisa fazer com que ele pare de se mover quando não tiver nenhuma tecla sendo pressionada. Então aqui também é bem fácil. Outra estrutura de decisão, né, onde eu digo aqui que se a velocidade horizontal ela for igual a zero, ou seja, eu não estou pressionando nem A e nem D, ou não, e a velocidade vertical também foi igual a zero, também não estou pressionando nem W nem S, então eu quero que ele pegue sprite index, eu quero que ele pegue ali o SPR jogador movendo de frente. Lembra que eu tinha umas sprites dele parado? Não precisa. Eu peguei ele movendo de frente. Então o que que acontece aqui, ó? Se eu não pressionar nenhuma tecla, ele vai sempre ficar movendo de frente quando eu parar. Então como é que eu faço para que ele fique parado? Ó, vamos lá no SPR jogador movendo de frente, na sprite. Então eu quero que vocês entendam aqui em editar, ó. O primeiro quadro ele está parado, o segundo movendo, o terceiro parado, o quarto movendo, e aí ele volta aqui no loop para o primeiro. Então o primeiro quadro ele está parado dessa animação. O que eu vou fazer então? Lá na codificação eu já disse para ele pegar essa animação. Aí eu vou dizer que depois que ele pegar essa animação, image index, então ele fique apenas no primeiro quadro, que é o quadro 0, né? Fique apenas no primeiro... Fica apenas no primeiro quadro, que é o quadro 0. Então daí ele vai parar naquela posição. Vamos testar então? Ó. Parou, ele fica... Tá, e se eu colocasse lá no quadro 2... quadro 1, perdão, que é o segundo quadro. Então ficaria assim. Ó.
Entenderam? Bem simples, né? Nesse caso aqui, então, quadro 0, que é ele parado. Bem tranquilo. Então agora o nosso jogador, ele, além de ter os comandos, os movimentos, ele está com as sprites adequadas, pelo menos as de movimentos, né? Para cada direção. Não vou fazer agora a sprite dele perdendo, deixa para quando a gente chegar nessa parte de colisão, né? Vai ser lá. Assim como também ele ganhando, que vai ser futuramente após a colisão. Aliás, na mesma etapa da colisão, né? Quando ele colide com o portal, aí ele entra na animação da sprite ganhando. Assim como perdendo quando ele colide com uma explosão da bomba ou com um inimigo, aí ele entra nessa sprite aqui, tá certo? Então isso aqui são desenvolvimentos futuros. Vejam como ficou bem indentado, né? Eu vou recolher aqui e finalizamos. Espero ter ajudado vocês aí. Até o próximo vídeo.